Todos fomos criados pelo mesmo Deus, mas ser sua criação não significa ser seu filho. Muitos passam todos os seus dias na escuridão, sem tocar nas mãos que os deram vida. Jesus veio até nós, nos amou, se entregou à morte e ressuscitou para que todos o encontrem e finalmente sejam adorados como filhos do único e verdadeiro Deus. Ter um encontro pessoal com Jesus é uma oportunidade única, aquela que, quando temos, devemos agarrar com todas as nossas forças. Para encontrar com o Rei, é preciso estar pronto, com o coração aberto e os ouvidos sensíveis. A Universidade da Vida é o que vai nos preparar para este grande momento. Aprenda a viver tocando nas mãos do seu Criador, descansando no colo de seu Pai e sendo transformado dia após dia pelo sangue de Jesus. Se permita ser encontrado por este amor. Se exponha ao seu Criador. Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos para nossa 8ª semana da Universidade da Vida. Estamos rumo à reta final. Semana que vem já é a nossa última aula. Se você chegou até aqui, eu quero dizer que você é mais do que vencedor, mais do que vencedor. É uma alegria muito grande saber que você está aqui acompanhando nesses dias, né? Às vezes debaixo de guerra, de luta, mas você chegou daí aqui e você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora no amor de Cristo, na graça de Deus, né? E eu me alegro muito estar podendo compartilhar deste momento nesta universidade da vida, né? Aprendendo que Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você, para todo aquele que crê, né? Hoje nós vamos estar falando de algo nada menos que o melhor de Deus. Semana passada nós vimos sobre as nossas decisões nos definem. A decisão que nós tomamos define o nosso futuro, define a nossa vida, né? Falamos sobre decisões como Abraão e Ló, né? Ló tomou uma decisão pelo que ele via, pelo que ele sentia, pelo seu lado humano. E Abraão, ele tomou uma decisão pelo Espírito de Deus. E que espero que você tenha aprendido essa semana que passou, colocado em prática, né? E hoje nós queremos falar sobre nada menos que o melhor de Deus. O que quer dizer isso? Que você, como filho de Deus, como filha de Deus, não pode aceitar nada menos que o melhor de Deus para a sua vida. Você não pode aceitar o resto, você não pode aceitar coisas que estão fora da palavra, do que Jesus conquistou na cruz. E se você conhece a Bíblia, se você conhecer a palavra de Deus, se você conhecer o que Deus deixou para nós em Cristo Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele se fez maldição para que fôssemos abençoados. Ele se fez enfermo para que a gente fosse curado. Então, não podemos aceitar nada menos do que isso. E para isso nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer esta Bíblia, essa palavra que foi deixada para nós como a nossa herança. Então, hoje nós vamos aprender sobre a não aceitar nada menos do que Deus já conquistou para nós em Cristo Jesus. Nós vamos estar falando sobre não ter medo de pedir a Deus, né? De pedir aquilo que você precisa, de você abrir seu coração para Deus e descobrir a vontade de Deus para os seus filhos, para aquele que o amam, né? E para isso,
Vamos assistir um vídeo, mais um testemunho, né? Então que você possa estar aí sentado, aí acomodado, tomando seu cafezinho, a sua água, seu chazinho, né? E, como sempre, se desligue de tudo aquilo que roube a sua atenção, né? Se desligue das coisas que possam distrair, né? E que você possa ter um momento agora para você ouvir a voz de Deus, para você se expor a este momento de aula, né? Não se esqueça que é uma aula, é um momento de ensino, onde você tem que prestar atenção, onde você tem que anotar, tá com a sua Bíblia, seu caderno, e o seu coração principalmente está aberto, a sua mente voltada para esse momento tão especial. Então vamos ouvir esse testemunho da pastora Sara Castellanos, filha do pastor César, para abençoar a sua vida. Nací y crecí en un hogar cristiano. Soy la menor de 4 hermanas y siendo la menor disfruté de los privilegios que esto trae por 15 años, hasta que algo inesperado pasó. Un día mis padres nos hicieron un anuncio que cambió nuestras vidas para siempre. Nos reunieron y nos dijeron, van a tener un hermanito. Era algo fuera de lo común, porque mis papás ya estaban en la etapa de disfrutar a sus nietos. Pero Dios tenía un plan diferente. Dios tenía una lección no solo para nosotros, sino para muchas personas que necesitan entender que Dios tiene lo mejor para ellos. Cuando Matías, mi hermanito, llegó al hogar, pudimos entender e compreender. Tivemos um probleminha técnico com o nosso áudio, né? Mas estamos resolvendo, vamos já voltar com este vídeo. Então, mais uma vez falando, né, prepare seu coração, né, deixe Deus falar com você e ouça esse testemunho tão poderoso que a pastora Sara, né, ela é filha do pastor César, filha caçula do pastor César Castellano, e que você possa se expor a esse testemunho, né, e ouvir o que Deus tem a falar. O que nós vamos estar ministrando nesta aula é a respeito dessa experiência que ela teve com Deus, como filha de Deus, né? Que você possa abrir seu coração para isso. Nací y crecí en un hogar cristiano. Soy la menor de 4 hermanas y siendo la menor disfruté de los privilegios que esto trae por 15 años, hasta que algo inesperado pasó. Un día mis padres nos hicieron un anuncio que cambió nuestras vidas para siempre. Nos reunieron y nos dijeron, van a tener un hermanito. Era algo fuera de lo común, porque mis papás ya estaban en la etapa de disfrutar a sus nietos. Pero Dios tenía un plan diferente. Dios tenía una lección no solo para nosotros, sino para muchas personas que necesitan entender que Dios tiene lo mejor para ellos. Cuando Matías, mi hermanito, llegó al hogar, pudimos entender y comprender el poder de la adopción. Un gran cambio ocurre cuando tú decides recibir lo mejor de Dios. La palabra de Dios enseña en Romanos 8:15 que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre significa papito, y es la manera como nos podemos relacionar con Dios cuando entendemos que nos convertimos en sus hijos, y esto sucede cuando lo recibimos en el corazón. Yo entendí este principio
desde muy pequeña. Un día estábamos en el centro comercial con mi papá y yo vi una moto que me encantó. Le dije, papi, me gustaría que me compraras esta moto. Pero él me dijo, no, Sarita, vale mucho dinero, no te la puedo comprar, pero te puedo comprar esta billetera. En ese momento yo tuve una convicción de que Dios, mi Padre, me la daría. Al día siguiente tomé mi billetera, fui donde varios miembros de la iglesia que mi padre pastorea y les pedí a cada uno que me regalaran $10. Al final de la semana, yo no sé cómo, había reunido todo lo necesario para comprar la moto. Fui a donde mi papá muy feliz, le entregué la billetera y le dije, papi, aquí está el dinero para comprar la moto. En ese momento mi padre me dijo, Sara, hoy has nacido a la fe. Entendiste que Dios es tu Padre y que Él da lo mejor a sus hijos. De ahora en adelante verás la mano de tu Padre Dios en todo lo que hagas. En ese momento mi vida cambió y aunque tenía tan solo 8 años, sentí que algo había pasado dentro de mí. He visto como cada cosa que Dios me ha llevado a hacer, desde predicar en una célula hasta predicarle a multitudes y aún realizarme sentimentalmente, Dios ha puesto su mano sobre mi vida y sobre cada área, porque Él es ese buen Padre. Cuando mi hermanito Matías llegó a nuestra casa, siendo solo un bebé de un día de nacido, fue recibido con tanto amor. Y mi padre siempre se ha esforzado por darle amor, cariño y dejar en él lo mejor. Asimismo, tu Padre Celestial quiere darte lo mejor. Te invito a que aceptes lo mejor de Dios. Eres su hijo, no te conformes con menos. Amém. Que testemunho lindo, né? Ousado, como ela aprendeu a pedir, né, aquilo que o pai dela não podia dar, ela foi buscar algo em Deus, né? E aqui você vê também que fala-se de adoção, quando o pastor César decide, ele e a pastora Cláudia decidem adotar um filho, né? E eles entenderam o que Deus fez conosco na adoção. E o que nós queremos passar nessa aula de hoje é isso, né? Nós vamos ver que não podemos ter medo de pedir as coisas para Deus e também aprender a vontade de Deus para os seus filhos, né? Gostaria de orar com você. Feche seus olhos aí onde você está. Paizinho querido, nós te agradecemos por esta aula, te agradecemos, ó Deus, por este momento, cada vida que está aqui se expondo, ó Deus, a esta ministração, que o Senhor possa tocar cada coração, que possamos entender não somente, ó Deus, em nossa mente, nosso entendimento humano, mas que o nosso espírito possa receber esta palavra e entendemos de uma vez por todas que nós somos filhos, fomos adotados e fomos recebidos como filhos genuínos quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Senhor, ministra o nosso coração, ministra cada vida, ó Pai, que está se expondo a esta palavra. Ó Deus, fala conosco nesta aula, fala conosco, que não seja apenas mais informações, mas que sejam, ó Deus, algo para formar o nosso espírito, o nosso caráter, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amados. Então, o objetivo dessa aula hoje é que eu e você possamos entender que nós não podemos aceitar nada menos do que o melhor de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em dar o melhor para os seus filhos, em qualquer área, seja ela na saúde, seja ela na família, no ministério, financeiramente, profissionalmente. Deus tem o melhor e nós não podemos aceitar nada menos do que isso, né? Então,
Gostaria de estar lendo com você Romanos 8, capítulo 15 a 17. Abra sua Bíblia rapidinho aí no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15 a 17, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, se somos filhos, somos também herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que coisa poderosa esta palavra, né? Nós não recebemos o espírito de escravidão, nós não recebemos o espírito de medo, nós recebemos o espírito de adoção, o espírito em qual fomos adotados. E quando somos adotados por Deus, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, recebemos o batismo e somos batizados na água e no Espírito, e nós passamos a ser filhos de Deus. Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer o quê? Que nós vamos herdar, nós já herdamos tudo de Deus e tudo que Jesus conquistou. Isso é poderoso, isso é muita riqueza para as nossas vidas. Como você lembra quando o apóstolo Pedro estava chegando no templo e havia um homem ali paralítico pedindo esmola. Pedro, ele estava lá pedindo esmola e Pedro diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E esta riqueza que Deus deu para mim e para você. Não tenho prata nem ouro. Quem mais precisa de prata e ouro se tem o poder de Deus em sua vida? O poder para curar corações, para curar enfermidades, né? Esta maior riqueza, e muito mais do que isso, é a comunhão com Deus. Nós estarmos novamente ligados com Deus. Por isso podemos chamar de Pai. Quando eu fui para Israel, eu tive essa oportunidade linda, que era um dos meus sonhos, né? Que Deus me deu a graça de estar lá e de realizar esse sonho. Desde que eu me converti, meu sonho era para Israel. E um dia estávamos numa praça, estávamos eu não lembro direito o lugar, mas estávamos vendo alguma coisa histórica, só que o que me marcou ali, uma menininha, uma menina acho que deveria ter uns 4 a 5 anos, ela estava na grade e o pai estava lá. E ela chegou assim, pegou na mão e começou a puxar e dizia: Abba, Abba. Eu me emocionei demais porque foi a única coisa que eu entendi o tempo que eu estava lá, a única palavra que eu consegui entender. E aquela criança dizendo Abba, Abba, e como eu sabia que a palavra Abba significa papai, paizinho, né? Papá, meu papaizinho. E aquilo me emocionou demais, né? Porque eu entendi, a única palavra que eu entendi lá, e o que faz a diferença? Quando nós conhecemos o idioma, nós entendemos outro idioma, aquilo que você entende, você pode se conectar, né? Então, um dos momentos que eu pude conectar com a língua hebraica foi essa menina chamando o pai dela de Abba, né? E aquilo me reportou a esta passagem, né? Nós podemos chamar Deus de Abba, porque nós somos adotados pelo sangue do Cordeiro, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, e nós podemos chamá-lo de Abba, né? Uma criança indefesa, uma criança pequenina, segura na mão do seu pai, e ela se sente segura. E é assim que nós
temos que nos relacionar com o nosso Deus Pai, né? Poder chamar Ele de papai, meu paizinho. Não precisamos ficar chamando Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Oh Deus, Senhor Deus, oh, né? Aqueles nomes lá complicados, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, né? Ele é tudo isso, mas você pode chegar diante dele e dizer simplesmente, papai, meu paizinho, né? Então, nós queremos transmitir isso hoje, para que você aprenda que você não é um qualquer, você é filho, você é filha, você foi adotado, você foi selado pelo sangue de Jesus e você tem o mesmo direito de um filho legítimo. Mas esse Deus, ele teve apenas um filho, Jesus, que deu a vida dele, derramou o sangue dele para que nós pudéssemos também ser chamados de filhos. E isso é maravilhoso quando nós entendemos isso no nosso coração, no nosso espírito. Você não é um adotado, você não é um qualquer, você não é mais um. Você é filho, você é filha. Essa é a promessa de Deus para nós e a bênção que Ele preparou para todos nós, né? Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu me exponho, faço o meu devocional, eu vou procurar saber o que Deus tem para mim, eu vou mais me achegar a Ele, sabendo que a minha herança, sabendo aquilo que eu tenho direito, né? Então, aprenda a chamá-lo de pai, papai, meu paizinho querido. Quando eu sempre quis ir para Israel, mas eu sempre falava, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, né? Desde que me converti em 98, depois eu via que ano após ano havia caravanas para Israel, a apóstola Valnice naquela época, todo ano ela ia, né? E eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir ir, né? Meu sonho é um dia pisar naquela terra, né? Conhecer a história, e para mim parecia algo distante. E se passaram anos e sempre a minha desculpa era, eu não tenho dinheiro, nunca vou conseguir juntar um dinheiro, né? E em 2019, quando a apóstola Valnice fez aquela caravana que ela falou que era uma caravana diferente, e foi a primeira caravana que ia fazer só dentro de Israel, todos os dias, ficamos do começo ao fim em Israel. Nós passamos, né, lá de baixo até em cima, nós fomos por toda a terra de Israel, e eu via como fala? Eu vi esqueci como fala os dias, tudo lá, né? Como que cada dia onde ia, as cidades que ia conhecer, o roteiro, né? Quando eu vi o roteiro, eu falei, meu Deus, eu preciso ir, né? Eu quero ir. Mas, gente, eu tinha menos de 100 mil ien. E o valor total, né, a passagem, a estadia, os hotéis, ia ficar 600 mil ien. E aí eu falei, onde que eu vou arranjar esse dinheiro, né? E as pessoas falavam assim, você vai? Eu falei, pela fé eu vou. E um dia, conversando com a minha amiga a apóstola Márcia, ela falou assim, irmão, você vai? Eu falei, apóstola, pela fé eu vou. E ela me disse uma coisa muito séria, que mudou, né? Mudou a minha mentalidade. Ela disse, irmão, para Israel só se vai pela fé. Você não vai para Israel para brincar, para passear ou fazer um turismo apenas. Israel você tem que ir pela fé, porque é lá onde tudo começou, a nossa história, né? Onde está a nossa salvação. Então você precisa ir para Israel pela fé mesmo. Não pode ir por brincadeira ou só por ir, né? E aquilo assim me abriu a minha mentalidade.
E a partir daquele momento eu comecei a declarar, então eu vou para Israel. Pela fé, por fé, porque eu precisava ir, eu sentia que eu precisava ir naquela viagem. E em menos de um mês apareceu esse dinheiro, né? Consegui juntar esse dinheiro e eu sei que foi um presente de Deus para mim e eu pude ir e foi algo assim maravilhoso, né? Estar junto também com os irmãos, conhecendo mais irmãos ali da Insegec do Brasil. Então foi algo muito lindo, né? Eu ver a misericórdia de Deus, né? E justamente aqui, neste próximo slide, que diz assim, esse próximo tema que a gente vai falar agora, não tema pedir a Deus. Não tenha medo de pedir a Deus aquilo que você deseja, né? Você vê a criança, desde pequenininha, para o pai, ela não tem vergonha de pedir. E às vezes ela chega para qualquer pessoa, né? Fala assim, tio, me dá um doce, tio, compra um brinquedo para mim, tio, compra aquilo lá para mim. A criança não tem vergonha, porque ela não entende ainda, ela não sabe, mas ela pede, né? Ela pede, ainda que o pai diga não, o pai bate, foi um pai ruim, a criança pede, né? E ela fica lá, pai, me dá, pai, eu quero esse brinquedo, pai, eu quero, né? E muitas vezes pela insistência da criança, o pai vai lá e dá, né? E a Bíblia diz que nós temos que ser igual criança, né? Não é por merecimento. Muitas vezes um pai, por não ter esse conhecimento, começa a fazer chantagem com os filhos. Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você for bom na escola, eu vou te dar isso. Então nós começamos a achar que nós ganhamos coisas por merecimento. E aí às vezes quando a gente conhece a Deus, a gente começa a caminhar com Deus, nós muitas vezes não achamos digno de receber ou de pedir algo, né? Fala, quem sou eu para pedir para Deus alguma coisa? Então o que vier eu aceito, qualquer coisa que vier eu aceito, porque não nos achamos dignos. Mas o fato aqui não é você se achar digno ou não, merecedor ou não. O fato aqui que nós estamos falando é que você é filho, você é filha, e todo filho e toda filha tem direito de pedir ao Pai aquilo que deseja, merecendo ou não, nós temos esse direito. E quando nós entendemos isso, nós vamos chegar ao Pai. E o que o Pai, Deus Pai, aí sim Ele vai falar. Se você o buscar de verdade, começa a pedir, Senhor, eu quero comprar uma casa aqui no Japão, Senhor, eu quero comprar um carro zero, Senhor, eu preciso, né? Aí fala, para que ficar pensando nessas coisas, né? Para que ficar pensando em bens materiais? Mas eu quero dizer que Deus tem prazer também em nos abençoar materialmente, né? Não é somente nas coisas espirituais. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais. Nós já fomos. Então, em questão espiritual, nós já somos abençoados. Agora, nós precisamos aprender a tomar posse e andar nisso. Mas Deus também nos abençoou na vida financeira, na vida material também, na vida familiar. Então nós precisamos aprender a tocar o coração de Deus Pai. E se por algum motivo, alguma coisa, alguma razão que está impedindo de eu receber essa bênção, Deus vai falar. Deus vai falar assim, eu não posso te abençoar nisso porque você está fazendo isso, isso, isso. Se você se consertar, as coisas podem mudar. Entende? Então, Deus vai falar. Se você o busca de todo o coração, Ele vai falar, Ele vai nos corrigir para entrarmos no caminho da bênção, né? A Bíblia diz em Salmos que se andarmos em obediência, certamente a bondade e a misericórdia de Deus vão correr atrás da gente. Entende? Andando em obediência, as bênçãos correm atrás de nós, quando estamos agradando o coração do Pai, né? Já tem várias pessoas falam, né, que sabe quando o filho chega e começa, papai, eu te amo, começa a fazer carinho no rosto, começa a agradar, passar a mão, o pai já pergunta, a mãe já pergunta, o que você quer? O que você está querendo, hein?
O pai e a mãe conhecem o filho que tem, né? E muitas vezes a criança aprende já também a fazer chantagem com o pai e com a mãe, né? Agradando, às vezes começa a limpar a casa, não precisa nem mandar, começa a limpar porque quer ganhar algo em troca, né? E com Deus é quase assim, mas a motivação tem que ser correta. A Bíblia fala, agrada-te do Senhor. O que é? Nós precisamos agradar o coração de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, quando você entende os princípios da obediência, de ser um filho, uma filha obediente, você vai pedir e Deus tem prazer em ouvir o seu pedido, a sua oração, né? O testemunho da pastora Sara, ela pediu algo para o pai e o pai falou assim, não tenho dinheiro para comprar isso, né? Era algo grande, eu tenho dinheiro para comprar algo menor. E ela foi o quê? Ela em fé, ela foi buscar recursos, né? Ela tomou uma decisão ousada e ela descobriu o quê? Que ela recebeu uma herança do pai dela de fé. O pai dela, pastor César, ensinou ela a viver em fé. E o Pai Celestial trouxe os recursos, né? Pôde satisfazer o desejo do coração dela. Então nós precisamos entender isso, né? Que quando nós andamos em fé, movemos pela fé, agradando o coração de Deus Pai, Ele vai abrir meios, abrir portas, Ele vai fazer de tudo para nos agradar. Mas que pai tem prazer, que pai se agrada em atender o pedido de filhos rebeldes, de filhos desobedientes, de filhos que não entram debaixo da autoridade do pai e da mãe? Nenhum pai tem prazer em fazer isso, mas aquele filho que obedece, que agrada, que faz, né, tudo para que o lar ande em harmonia, os pais têm prazer, os pais fazem tudo para este filho, para esta filha. E assim Deus também. Então nós precisamos, amados, entender isso, é um princípio, não é uma troca, não é uma chantagem emocional, né? Porque Deus conhece, se você vai fazer algo por chantagem, ou por querer merecimento, Deus conhece o nosso coração. Mas quando fazemos sinceramente, por amor, né? Por obediência, com alegria no coração, Deus vai responder o nosso pedido, né? A nossa oração. Então, eu ter ido para Israel para mim foi algo assim que um presente de Deus, né? Quando eu entendi que eu precisava pedir em fé, eu não me achava digno, porque a maneira que eu tinha um relacionamento com o meu pai, né? Porque meu pai sempre, quando ia pedir algo, não tem dinheiro, você não merece, você está assim, sempre tinha condições para ganhar algo, né? Então, a gente não ganhava, né? Por quê? Porque sempre ele, né, colocava uma desculpa. Não merece, não está bem na escola, né? E não tem dinheiro, sempre não tinha dinheiro. E esse relacionamento com meu pai, eu trouxe para Deus inconscientemente. Então eu não me achava digno de pedir algo para o Senhor. Eu não achava que eu merecia, né? E inconscientemente, a mesma maneira que eu pedia as coisas para meu pai não dava, eu achava que com Deus era a mesma coisa, porque eu não merecia, eu não era digno, tinha pessoas melhor que eu, né? Tinha outros irmãos que oravam mais, tinha outros irmãos que buscavam mais a Deus, que era mais santo do que eu. Então por que Deus ia ouvir o meu pedido? E esse pensamento eu demorei anos, mas quando eu entendi que é pela fé, não é por merecimento, não é porque um melhor que o outro, porque ora mais, porque lê mais a Bíblia, porque é mais santa, mas é pela fé. E quando eu entendi isso, eu tive a ousadia de pedir a Deus pela fé. E eu disse, Senhor, eu vou para Israel, né? Se o Senhor me abençoar, eu irei. E foi um milagre, para mim foi um milagre ter conseguido esse dinheiro para ir para Israel. Entende? Então é pela fé que nós conquistamos
as coisas com Deus. Então, aprenda, você é filho, você é filha, você tem direito de receber, de pedir, né? A Bíblia diz, lá em João 14, 13, Jesus diz assim: você pode pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Então nós precisamos aprender a pedir no nome de Jesus, pedir para que Deus seja glorificado no Filho. Toda vez que eu peço algo a Deus em fé, em nome de Jesus, Deus vai fazer para que o nome dele seja glorificado em Cristo Jesus. Não vamos usar um nome qualquer, não vamos pedir em nome do Deus de Paulo, em nome da minha mãe, né? Não vou usar em nome do Deus de Abraão, não. Hoje nós temos o meio. Jesus me deu o nome dele para pedir para Deus. E eu vou falar assim: Deus, Jesus falou que se eu pedisse no nome dele, o Senhor ia me dar para o Senhor ser glorificado nele e em mim. Então, por isso que eu estou aqui pedindo. Peça e você vai ver o que Deus vai fazer em fé. E também lá em Tiago 4 fala que nada tens porque vocês pedem mal, não sabem pedir. Então nós temos que aprender a pedir na direção do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a pedir, e isso é somente os filhos que podem fazer. É somente as filhas. Uma coisa que eu tenho aprendido, meus irmãos, é que Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem cunhado, Deus não tem cunhada, Deus não tem enteado e enteada. Deus tem filhos e filhas. Então, nós, quando entendemos isso, nós vamos poder chegar direto ao coração do Pai e dizer: Abba, Paizinho querido. Amém? Então, aprenda a pedir. E Jesus te deu autoridade. Tudo que você pedir no nome de Jesus, o Pai que está no céu vai fazer para glorificar o nome dele. O próximo é a vontade de Deus para os seus filhos, né? Então nós já vimos aqui, não podemos ter medo de pedir a Deus, mas nós também precisamos aprender qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Então, por muitos anos, por muito tempo, eu fiquei pensando: qual é a vontade de Deus para mim? Talvez você ainda hoje pergunta: eu não sei o que Deus tem para a minha vida, eu não sei qual é a vontade de Deus, né? E ficamos perdidos. Alguns acham que Deus não tem plano, alguns pensam que Deus não ama, que Deus não tem nada para você, né? Mas a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós. Eu é que sei que pensamento que eu tenho sobre você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Escute Deus falando isso para você agora. Deus está dizendo: eu é quem sei que pensamento que eu tenho sobre você, pensamento de paz e não de mal. E essa parte eu acho a parte principal: para vos dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Que fim você deseja para a sua vida? Né? O que você... eu quero terminar meus dias bem-sucedido, eu quero ganhar milhões de vidas, eu quero tocar corações, eu quero ver o Japão aos pés do Senhor, né? Eu quero ficar muito rico, eu quero viajar o mundo, eu quero ser isso, eu quero... Qual é o pensamento que você tem? E Deus, Ele fala assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Deus tem pensamentos de paz. Deus tem o melhor para a sua vida, para dar o fim que você deseja. E quando eu estava lendo esse versículo, eu entendi algo muito profundo para mim,
O meu entendimento sobre esse versículo, essa passagem é: Deus vai dar o fim que eu desejo. Deus vai dar o que eu quero, porém, guarde isso no seu coração, meus irmãos. O caminho, o meio para chegar até o fim, não sou eu quem escolho, é Deus. E o dia que Deus me revelou isso em meu coração, eu entendi que para eu cumprir o propósito, para eu cumprir aquilo que eu quero, eu não podia fazer do meu jeito. Deus vai dar o que eu quero final, mas o caminho para chegar nisso, eu vou ter que confiar em Deus e Ele vai dirigir. Essa é a parte mais difícil, onde muitos de nós falhamos, de muito nós desistimos, porque não está acontecendo do meu jeito, porque não foi do jeito que eu planejei. Né? Muitos planejavam, vou fazer assim, ano que vem vou fazer isso, porque daqui 10 anos eu quero fazer tal coisa. Só que Deus fala assim, ó, daqui 10 anos eu vou te dar o fim que você deseja, mas o processo para chegar nesses 10 anos, eu é que vou escolher. E muitos de nós não gostamos dessa parte. Muitos de nós não queremos deixar Deus guiar as nossas vidas, porque sai do nosso conhecimento, sai da nossa sabedoria, vai além das nossas forças, do nosso entendimento. E Deus quer nos ensinar a confiar completamente nele. Você quer chegar num objetivo final, mas você vai precisar aprender a confiar em Deus para deixá-lo te levar a cumprir esse propósito. Agora, o caminho que você vai ter que trilhar, o caminho que você vai ter que passar para chegar nesse final, é o Espírito Santo que vai te guiar, como Deus fez com Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra para do teu povo, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te levar. Deus não falou qual era, aonde que era para ele ir. Deus falou assim: sai daí, eu vou te guiar. Basta cada passo para veres a glória de Deus. E Abraão precisou aprender, amados, a andar no deserto, andar por terras perigosas, andar por terrenos inimigos, dando cada passo em fé. Ele não sabia onde ele teria que passar, mas ele sabia que Deus ia levar ele para um lugar seguro, onde a promessa ia se cumprir. E nós precisamos aprender, como Abraão, a confiar totalmente em Deus. Não importa por que terras você vai ter que passar, não importa o que você vai ter que passar na sua vida, mas você vai ter que deixar Deus guiar no desconhecido, naquilo que você não tem domínio, em áreas que você nunca passou, para que o seu coração cresça, para que você amadureça, para que você possa, quando conquistar aquilo, você dar o valor, você saber o preço que foi pago, andar em fé para você obter aquilo que você desejava. Então, precisamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Jeremias 29:11 diz, Deus diz: eu que sei que pensamento que tenho sobre você, eu é que sei os planos que eu tenho sobre a sua vida, e eu vou dar o fim que você deseja. O seu papel é apenas confiar. O seu papel é apenas entregar tudo na mão de Deus e deixar Ele te levar cada dia a cumprir o propósito nessa vida. E por essa razão nós precisamos confiar que Ele quer nos abençoar e nos fazer prosperar em tudo. Quando Abraão ia caminhando em obediência, quando ele chegou no final, cumprir onde ele deveria chegar, ele já era rico. Ele não enriqueceu quando ele chegou no estágio final, mas quando ele chegou lá, ele já tinha prosperado, ele já tinha enriquecido muito na caminhada. E é isso, se você corre atrás de riquezas, se você corre atrás de prosperidade financeira, se você corre atrás de reconhecimento, você vai chegar no final da sua vida pobre. Você vai chegar no final da sua vida miserável. Mas se você corre a sua vida buscando cumprir o propósito de Deus,
o propósito para o qual você nasceu. Você vai chegar no final dele rico financeiramente, rico emocionalmente, rico, próspero em todas as áreas da sua vida. Entenda isso no seu espírito. A Bíblia diz lá em Romanos 12, versículo 2, um versículo que eu tenho usado muito esses dias, tenho ministrado muito a respeito disso, um versículo tremendo. O apóstolo Paulo diz assim: não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aqui está um segredo. Você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Você quer descobrir quão agradável quão perfeito é a vontade de Deus para a sua vida? Você precisa se transformar. Você não pode conformar com este século. O que é conformar? É você entrar na forma desse mundo. Você tomar o molde do século hoje. Como que, quando falamos hoje, estamos no século XXI, qual é o molde? É uma geração sem identidade. É uma geração que faz o que quer da vida, uma geração que perdeu as características, perdeu os valores, princípios e faz o que quer e se destroem. Então a Bíblia fala: não se conforme com este século. Você não pode adaptar sua mente com as coisas que estão acontecendo neste mundo, nesse momento. Mas o que eu preciso? Transformar minha mente não é com filosofias, não é com ensinos da internet, não é com o que esse povo fica falando sem fundamento, mas eu vou transformar a minha mente com a palavra. É com essa palavra que a minha mente vai ser renovada. Então, crente que não lê a Bíblia, a mente vai ficar estagnada, presa. Você vai ter a tendência a cair no que a mídia fala, no que a mídia diz, andar na moda, tem que usar o sapato que todo mundo está usando, tem que usar a marca que todo mundo está usando, tem que usar, pintar o cabelo da cor que todo mundo está pintando, tem que usar roupa, o estilo, o jeito da roupa que hoje a moda está... Por quê? Nos conformamos, entramos no molde deste século. E nós não podemos deixar isso corromper as igrejas, corromper o nosso povo, os nossos filhos. Nós precisamos levar a nossa mente transformada pela palavra de Deus. E uma mente que não é renovada pela palavra de Deus, vai acontecer isso. Por isso que filhos se perdem, por isso que famílias são destruídas, porque não tem ministração da palavra. E diariamente nós precisamos ter o nosso devocional, nós precisamos ter o nosso momento com Deus para nossa mente ser renovada, para nossa mente ter palavra para combater hoje o dia mal. Tantas catástrofes, tantas mortes, tanta coisa ruim acontecendo, e se eu me expor ao que está acontecendo no mundo hoje, eu vou ficar debaixo de medo, eu vou ficar apavorado, não vou querer sair de casa, eu vou ficar só falando sobre morte, sobre desastre, sobre catástrofe. Isso é o que o diabo quer, você perde o foco. Mas, se você conhece a palavra de Deus, e Jesus ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso é renovação da mente. O mundo está falando morte, mas o meu Jesus está falando assim: eu vim para que vocês tenham vida. Entende, meus irmãos? É transformar a mente pela palavra de Deus. Então eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje. Não é o que Deus quer para mim daqui 10 anos, o que Deus quer para mim amanhã. Hoje, como eu vou saber? Tendo meu devocional, de manhã, de madrugada, buscando: Senhor, guia os meus passos toda manhã, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, guia os meus passos,
Dê palavras de sabedoria, que eu possa discernir as coisas que vão acontecer na escola, na fábrica, onde eu estiver, com as pessoas que eu estiver, que o Senhor me dê oportunidade de falar boas novas. Isaías 61 diz que o Senhor me ungiu para pregar boas novas. E quanto a gente encontra crentes pregando só desgraça, falando só o mal, crentes amargurados, pessoas que só têm palavras negativas na boca, só tem crítica, só tem murmuração, porque a sua mente não renova, ela está presa naquilo que ela está vendo. Mas você encontra um crente renovado, com uma mente renovada, uma mente transformada, é uma alegria. Você gosta porque ele vai dar vida, ele vai dar incentivo, ele vai ter palavra de vida, de amor. E é tão gostoso ficar perto de pessoas assim, porque a mente dela tem uma mente renovada, ela não anda pelo que ela vê, ela não anda por circunstâncias, ela não anda conforme a mídia tem ditado as regras, ela anda no Espírito. Então aprendamos a andar assim, a descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida a cada dia. Não é para uma semana, você não vai orar para Deus, Deus me mostra a vontade para o ano inteiro. Não, é diariamente, precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Precisamos diariamente renovar, nos comportar como um filho. Como que se comporta como filho de Deus e filha de Deus? Hoje, a geração de cristãos de hoje, as pessoas não conseguem mais discernir quando olha a pessoa e fala assim, você não dá para saber que é crente ou não. Antigamente, você olhava para uma pessoa pelas vestes dela e falava assim, essa mulher é crente. A gente julgava pela aparência, né? Ou esse homem está de terno, está com a Bíblia. Hoje não dá, porque mudou, né? Antigamente as mulheres era cabelão comprido ou coque, né? As roupas de manga comprida, saiona, você fala assim, essa daí é crente, pelas vestes. Hoje a gente não consegue mais porque mudou tudo, né? Tá todo mundo assim igual, as pessoas você não consegue, só quando você conversa e pelas atitudes você vai ver se ela é crente de verdade ou não. Então como que nós podemos nos comportar como crentes? A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina quando nós a nos comportarmos da maneira, não é simplesmente nas vestes, mas é as nossas vestes espirituais que vai demonstrar que nós somos filhos. Se você fez o estudo da semana, né, o estudo do dia 45, você vai ver lá que lá está ensinando a gente a se comportar como filho e filha de Deus. Essa lição do dia 45 está falando sobre você decidir estar firme diante de si mesmo. É uma decisão pessoal. Eu vou ser firme nas minhas decisões, não é para mostrar para as pessoas, não é para agradar o meu líder, o meu pastor, para agradar pessoas, mas eu vou tomar uma decisão diante de mim, eu comigo mesmo. Então, lá em Efésios capítulo 4, 22, a partir do versículo 22, Efésios 4, 22, né? Se você fez a lição, você vai lembrar, diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, né? Você tem que se dispor, você tem que se despir, você tem que retirar o velho homem que está viciado nos desejos do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, 22, 32. Se você se espelhar nesta passagem, aqui vamos aprender a viver como filho, como Deus quer que nós vivamos. Nos despojamos de quem nós éramos, ter mudança, eu desejar mudar. E falar assim, Deus, eu estou cansado de ser assim, eu não quero ser mais mentiroso, não quero ser ladrão, não quero ser fofoqueiro, não quero ter palavra, ter uma boca que só fala palavrão, que fica murmurando, que fica criticando o que as pessoas fazem. Eu quero mudar a minha vida, então eu tenho que me despojar, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que rejeitar isso na minha vida e desejar viver uma vida nova, né? E a única maneira disso que está escrito aí é renovar a mente. O nosso espírito já foi renovado quando recebemos o Espírito Santo, ele já está pronto, mas se a minha mente não for renovada, vai ter uma luta. O Espírito Santo dentro de mim quer fazer algo de bom, mas a minha mente ainda não consegue, a minha mente fica presa, a minha mente fica criticando, a minha mente fica julgando, a minha mente é incrédula. Eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus para me despojar, para abrir mão, né? Já fui assim a minha vida inteira, agora não tem mais jeito não, né? Eu sempre fui assim, agora não vai mudar mais não, já estou velho. Não é assim. Precisamos ter uma mente transformada, e tudo começa aqui, meus irmãos, na mente. Começa na mente, porque o seu espírito já foi transformado, o seu espírito já foi renovado, agora precisa a sua mente ser renovada, e a única maneira de renovar a mente é lendo a Bíblia, é se expondo à palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Temos que deixar a mentira. Podemos até nos irar, mas não podemos expor nossa ira, não pecar, não dar o lugar ao diabo, né? Temos que restituir o que nós fizemos de errado, né? Liberar perdão. Temos que cuidar a nossa boca, temos que ter cuidado com a nossa boca, com as coisas que saem, né? De xingar, amaldiçoar e também de ficar murmurando, né? Eu não presto para nada, ou o mais comum é, quando você recebe o salário e você vê, esse salário não vai dar para nada, é uma porcaria, né? Eu ganho muito pouco, você está amaldiçoando o seu salário. Tem que profetizar bênção, temos que considerar o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo na nossa vida, né? Não podemos deixar o Espírito Santo se apagar em nós. Temos que cuidar do nosso temperamento. Ele fala aí, o apóstolo fala em Efésios, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia tem que ser tirada na vida do cristão. Quantos crentes maliciosos, quanto crente que vive na gritaria, na briga, blasfemando, quanto crente amargurado a gente encontra hoje dentro das igrejas, porque ele não se despoja, ele não renova a mente dele na palavra de Deus. Então nós precisamos, amados, renovar nossa mente. Isso é a maneira que Deus quer que nós vivamos como filhos e filhas de Deus. Como se comportar como filhos e filhas de Deus. Você já deve ter visto, tem pessoas hoje que dão aulas de etiqueta, né? Aquelas povo rico ou metida rico, que tem o jeito de sentar na mesa, o jeito de comer, de cortar, né? O jeito que você, até o jeito que você vai beber, pegar o copo, o dia de você andar, é aula de etiqueta.
né? Que você não pode fazer não sei o que, o jeito de sentar na mesa, não pode pôr... É muita frescura, né? Mas tem aula de etiqueta espiritual, como você andar no Espírito. E isso você precisa aprender. Gostando ou não, você precisa aprender aula de etiqueta espiritual. Né? O jeito que você comer, a Bíblia fala assim, ó, se você for comer com o rei, você for convidado para comer num banquete de um rei, aquelas comidas que você nunca viu na sua vida, e lá em Provérbios está escrito assim, ó, meta uma faca no seu pescoço, para que você, quando estiver diante daquele banquete, não exagere e coma demasiadamente e você passe vergonha, porque o rei vai falar, que é esse esfomeado, né? E você vai passar vergonha. Isso é aula de etiqueta bíblica, né? Quando você chegar num lugar, não queira sentar na primeira cadeira, porque pode chegar alguém mais honroso que você e o dono da festa fala assim, por favor, senta lá para trás. Que vexame vai ser. Isso é aula de etiqueta. Então temos que aprender no Espírito como andar, como sermos educados em Deus. E a gente pode aprender com Jesus. Ele diz assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender de Jesus. Se você se diz cristão, se você se diz que você é filha de Deus, então você precisa aprender de Jesus a ser como Ele, né? Ser cristão, se você se diz cristão, o que é ser cristão? É ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Então você precisa ter o caráter de Cristo, você precisa cumprir a missão de Cristo na sua vida. Isso é ser o verdadeiro cristão. Einstein disse assim, uma frase famosa de Einstein, não podemos resolver problemas pensando da mesma maneira de quando criamos. Então, quem cria os próprios problemas somos nós mesmos, mas eu não vou poder resolvê-lo pensando da mesma maneira quando eu criei. Eu preciso o quê? Renovar minha mente. Eu preciso buscar novidades, mas não lá fora, não no mundo, não em opiniões de pessoas que não temem a Deus. Eu preciso buscar a opinião do Espírito Santo na palavra de Deus. Amém? Então, embora o espírito de rebeldia foi tirado de nós na cruz do Calvário, nós temos que nos esforçar para nos libertar desse vício, desse mau costume da rebeldia, né? Do orgulho que ainda, né, fica lutando nas nossas vidas. Nós precisamos lutar diariamente e só vamos vencer através da palavra de Deus. Quando nós decidimos seguir a Jesus, Deus vai nos encher de uma fortaleza espiritual, mental e física. Quando nós vamos caminhar com Jesus, Deus nos fortalece espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Ele começa a aperfeiçoar nossas fraquezas e nos guia para tomar as decisões corretas, levando-nos a ser desta maneira mais do que vencedores. Então, Ele vai nos guiar, mas vai depender de ouvir a sua voz e obedecer. Ele vai nos guiar no caminho correto, mas vai depender eu dizer sim ou não. Então, meus amados irmãos, que você está aqui numa universidade, se você lembra, nas primeiras aulas eu disse que essa é a melhor universidade da sua vida. Aliás, muitos de nós aqui nunca fizemos uma universidade. Talvez essa vai ser a única universidade e é a que vai mais valer, porque está ensinando a você o segredo de viver a vida plena em Deus. E se você entende isso, você tem toda a oportunidade de você receber o diploma, não o reconhecimento do homem, mas o diploma celestial de Deus, para você cumprir a sua carreira aqui na terra e ser bem sucedido, né? Você então precisa determinar-se a mudar das más atitudes, dos maus pensamentos, do mau caráter, de falar uma coisa, mas viver uma vida
contrária, no oculto, você é uma pessoa e na frente das outras você é outra. Faz as coisas escondido. Isso é mau caráter e você precisa querer se determinar a ter mudança para você tomar essa decisão de ser diante de você mesmo, em Deus, para você ter uma mente livre, para você poder dizer igual Jesus: lá vem o príncipe desse mundo, mas eu não tenho nada a ver com ele. Que ousadia e que segurança, né? Porque se você tem alguma coisa presa no seu secreto, se você tem um pecado oculto, você nunca vai ter autoridade para falar isso. Quando você for enfrentar Satanás, ele vai te destruir. Mas quando nós somos livres do nosso pecado, daquelas coisas ocultas que as pessoas não veem, nós vamos poder dizer: Satanás, um dia eu fui preso em tal área, mas hoje eu já não tenho mais nada a ver com você. Então nós precisamos chegar nesse nível, abrir mão de pensamentos, de atitudes, né? Tudo que for necessário, e precisamos avaliar nossas atitudes com o temor de Deus, na unção do Espírito Santo. Nós precisamos avaliar as palavras que a gente fala. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos pensar antes de falar. O maior erro do ser humano é que sai falando tanta besteira e depois, para corrigir essas palavras, é difícil, porque palavras ou elas trazem vida ou elas trazem morte. Então, se você não pensa no que você fala, você pode estar matando pessoas, ferindo pessoas, e Deus nos chamou para edificarmos, não para destruirmos. Deus nos chamou para curar e não para ferir. E se você não pensa nas palavras que você fala, você fere a esposa, fere o marido, fere os pais, fere os filhos. Pastores ferem as ovelhas, ferem os discípulos. Às vezes as ovelhas ferem os pastores, os líderes, porque não pensam no que fala. E nós, na unção do Espírito Santo, precisamos aprender a pensar antes de falar, em tomar decisões corretas, não agir no impulso. Isso é, meus irmãos, dependência do Espírito Santo. Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. Então nós precisamos diariamente nos expor ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Então, eu quero desafiar vocês a estar todos os dias fazendo o seu devocional, né? Se você está acompanhando aí, você vê, tem estudo, tem tudo para manter a sua mente ocupada e ser renovada diariamente. Se você deseja uma vida com Deus, se você deseja uma vida de crescimento, você vai se expor, você vai ler a palavra de Deus, né? Você vai acompanhar o livro, ler a cada lição, fazer as suas atividades e mais além, você vai orar, você vai buscar, como o salmista diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É ousada essa oração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho da tua justiça, por amor ao teu nome. Então, meu desejo de todo o meu coração é que você tenha uma revelação da paternidade de Deus, que você possa receber no teu espírito essa adoção verdadeira. Você não é qualquer um, você não é mais um no meio da multidão, você é filho de Deus. Deus é o seu Pai. A Bíblia diz que ainda que o seu pai ou sua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Que você possa sentir-se acolhido, que nessa semana você possa ter experiências profundas com Deus, seu Pai. Que Ele possa te abraçar, que você possa ter ousadia em pedir, aprenda a pedir a Deus. Seja ousado, peça, né? Peça coisas que você nunca teve coragem de pedir para o Senhor. Peça, porque você é filho, você é filha, em nome de Jesus. Amém? Peça a Deus também para Ele te ensinar a você agir corretamente na vontade dEle, para você descobrir que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Vamos terminar orando. Feche os seus olhos. Pai, como é bom chamar-te Pai. Como é bom te conhecer a cada dia, com um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus sublime e soberano. Esse Deus tão temível. E ainda assim, o Senhor deu-nos o poder de sermos teus filhos. E esse poder nos dá o direito de chamar Paizinho, de deitar no seu colo, de pedir coisas ao Senhor. Senhor, que nós possamos aprender também a dar o nosso coração, nossa vida. Pai, que nós venhamos te conhecer. Deus, que cada um aqui, Senhor, venha buscar-te intensamente e que venha desejar conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida. Aprendamos, ó Deus, como nós lemos aqui em Efésios, a nos despojar do velho homem, Deus, a buscar mudança genuína em nosso caráter, no nosso espírito, na nossa mentalidade, através da Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, oro para que cada aluno da Universidade da Vida, Senhor, seja totalmente impactado, transformado, não tenha apenas, ó Deus, um entendimento humano, um entendimento na sua inteligência racional, mas que seja, ó Deus, mudado em sabedoria no seu espírito, ó Deus, para que haja mudança de mente, renovação na mente através da Tua Palavra. Ó Deus, ensina-nos a cada dia a viver debaixo desta graça, desta revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, que coisa maravilhosa saber que você tem um Pai que te ama. E você, terminando essa aula, você hoje tem a convicção que você pode chamar Deus de Pai. Você tem um irmão que ama, um irmão que deu a vida por você, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que essa semana você tenha experiências com Deus, que você venha buscar Deus verdadeiramente, né? E que no decorrer da semana você tenha testemunhos para poder compartilhar na igreja, com amigos, para dizer para as pessoas com quem está ao seu redor, que ainda não conhece esse amor, e dizer: Deus ama você. Você tem um Pai que te ama. Precisamos compartilhar deste amor, precisamos compartilhar do Evangelho, da graça, da unção de Deus. Deixe Deus te usar a sua vida para ganhar vidas, para chamar para a célula, para chamar para o culto, em nome de Jesus, amém? E se preparem para a nossa última aula da Universidade da Vida, né? Vamos ter uma surpresa, então você se prepare, se guarde, né, para este dia. Estamos encerrando a nossa universidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Não esqueça aí de curtir, né? Deixar o seu like aí e faça o seu comentário, né? Compartilhe. É muito bom saber que Deus tem falado com você, que você está se expondo a essa palavra e Deus tem falado com você. Isso nos motiva a buscarmos mais, a crescermos, a compartilharmos mais da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem.